São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos neste combate. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aplauda esse nome com entusiasmo, com força, com amor. Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Uma alegria poder estar aqui de volta com vocês e falar de um assunto que eu tenho certeza que vai iluminar muito a sua inteligência e vai dar muitas condições de você ser mais assertivo no seu combate espiritual. Da minha parte, eu desejo que você retenha a atenção, não deixando nenhuma interferência do inimigo te atrapalhar, amém? Tome comigo as Sagradas Escrituras, no livro de 2 Reis, no capítulo 6 e no versículo 15, por favor. Segunda Reis, capítulo 6, versículo 15. Enquanto você procura, vamos fazer uma oração a mais para o anjo, porque hoje é dia dele. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, me guarde, me governe, me ilumine, amém. E assim vai dizer a palavra de Deus. Na manhã seguinte, o homem de Deus, saindo fora, viu o exército que cercava a cidade com cavalos e carros. Seu servo disse-lhe: ai, meu senhor, que vamos fazer agora? Não temas, respondeu Eliseu, os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Estas são para nós as palavras do Senhor. Eliseu, um profeta chamado homem de Deus, vendo temeroso um seu servo diante de uma multidão de inimigos, acalentou o seu coração, logo dizendo: os que estão conosco são maiores do que estão contra nós. Quando eu conversava um pouco com o padre Oscar sobre a questão desta passagem bíblica, ele me mostrou uma preocupação que isso é muito sério e você vai entender o porquê. Eu falei: padre, por que você escolheu esta passagem? Porque dentro da igreja, foi a resposta dele, há uma mania de enfatizar de maneira gritante a presença dos demônios, de focar muito nele, de falar muito nele. E aí a maioria das pessoas que falam muito sobre os demônios, que tudo que o demônio faz, talvez elas acabam não tendo percepção do poder do mundo angélico. E eu quero trazer uma história para vocês, de como isso tem sido verdade, como foi na vida dessa história desse jovem, que eu não sei se é real, mas vai dizer muito ao seu coração. Imagina que um jovem querendo ter uma espiritualidade mais elevada, vai a um mosteiro e pede para uma pessoa com capacidade de vida espiritual orientá-lo na vida cristã. E esse monge, muito espiritual, pede para ele se abster de alimentos durante 3 dias, fazendo um jejum rigoroso, somente bebendo água. E o jovem no primeiro dia se saiu muito bem, e no segundo dia ele começa a ser atormentado por uma grande fome. E dentro de um mosteiro, nós ficamos nas celas, um quarto reservado para a pessoa que quer ficar em retiro de oração. E ali aquele rapaz viu uma cartela com ovos, e tinha uma vela no quarto. Estão junto comigo? E aí aquele menino vai, pega o ovo e vai e coloca em cima da vela e come o ovo.
ele quebra o seu jejum e vai dizer ao sacerdote que ele tinha rompido com a regra de obediência. Ele fala: mas o que você comeu? Aí aquele rapaz diz: senhor monge, tinha uma cartela de ovos e eu assei na vela e comeu. Mas por que você fez isso? E o rapaz disse assim: o demônio me tentou fortemente, foi terrível a tentação. Aí o monge chama Satanás e diz assim: por que você fez isso com o menino? Você não pôde esperar ele fazer 3 dias de jejum? Aí o demônio chegou e disse assim: mas eu não estou entendendo nada. Não, o menino disse que ele sentiu uma tentação muito grande e que você o inspirou a pegar aquele ovo e assar em cima da vela. Por que você fez isso? O demônio olhou para o monge e disse: eu nem sabia que dava para assar o ovo em cima da vela. Tem tantas pessoas que ela, por exemplo, esquece de abastecer o carro e acaba a gasolina. É o demônio. Acontece uma coisa que aconteceu muito engraçada, eu vou contar isso daqui. Eu fui pregar um retiro com o padre Cleidimar aqui em Minas, em Patinga. Ele disse que o padre Léo, olha, um santo, hein? Só para você ver como isso acomete até os mais santos. Escuta isso daqui, Padre Oscar. O padre Léo estava num programa e o padre Cleidimar, na externa da Canção Nova, passou e, infelizmente, ele caiu por cima do fio e apagou a luz do estúdio. Aí o padre Léo diz: ó o encardido aí, ó. Aí o padre Cleidimar: eu sou encardido lá de fora. E aí a gente começa a dar conotação para isso. Muitas vezes fugimos da nossa responsabilidade diante do pecado e acabamos não tendo uma experiência, uma devoção com o mundo angelical, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Os anjos estão para nos servir. Santo anjo, meu zeloso guardador, ele nos guarda, ele nos guia, ele ilumina a nossa inteligência. E nós muitas vezes não temos conhecimento disso, não lemos sobre isso e precisamos nos aprofundar. Porque eu vou te falar depois da visão do Papa Leão XIII, mas eu quero trazer uma experiência pessoal da minha vida para vocês. Um dia eu estava adorando Jesus na Eucaristia e fui para a Santa Missa. Quando eu comunguei, eu escutei, e foi Jesus que me disse: hoje vai uma mulher na sua casa para você rezar por ela, e ela está com problemas de demônios. E toda sexta-feira nós tínhamos oração, e tinha um grupo muito grande, que era da antiga comunidade que eu tinha chamado Escravos de Maria do Santíssimo Rosário. Quando eu cheguei lá, eu falei: ó, eu escutei isso na missa, vamos ver se foi Deus que falou. Aí do nada, passa mais ou menos uns 10 minutos, chega uma mulher dizendo que precisava muito de oração. Uma amiga da minha mãe a tinha levado, e nós começamos a conversar com ela para saber da vida dela, o que ela passava. O relato da mulher é que ela não conseguia dormir à noite durante 9 anos e sentia muito tormento e muita angústia. Aí eu falei: você é casada, tem família? Ela falou: sim, sou casada. E aí eu perguntei assim: você casou na igreja? Ela: não. Eu falei: você casou onde? Ela falou: casei na Macumba, na Cachoeira, o pai de santo que celebrou meu casamento. Eu falei: Olhei para o pessoal e falei: olha, eu acho que tem alguma coisa assim. Quando nós começamos a interceder por ela, o demônio manifestou. E ela falou: eu sou uma baiana retada. Começou a correr pela sala da minha casa, queria tirar a blusa, uma coisa muito humilhante. E quando nós fomos segurar ela, era uma força sobre-humana daquela mulher. Ela batia na gente, agredia a gente, tirava a mão, dava pontapé. Parecia que não era o demônio, parecia que era o espírito do Bruce Lee que estava na mulher, porque queria bater em todo mundo. E aí, num determinado momento, que estava terrível segurá-la, veio uma inspiração. Eu clamei a presença do arcanjo São Miguel e do arcanjo São Rafael, e falei: pela presença dos arcanjos de Deus, toda essa força demoníaca seja paralisada nesta mulher agora. Eu falei: arcanjo Miguel, por favor, sempre com muita humildade, segure no braço direito dessa mulher, e pedi: arcanjo Rafael, segure no braço esquerdo e não deixa o demônio ficar atrapalhando mais. Gente, foi uma coisa linda de se ver, porque ela estava esmurrando a gente, como eu disse, estava terrível a situação. Ela ficou presa no chão e não conseguia mais levantar o braço, ficou imobilizada. E quando ela estava no chão dura,
eu comecei a orar pela casa dela, pedindo para que os anjos do Senhor fossem colocar em retirada os demônios atormentadores que não estavam permitindo aquela mulher dormir. Irmãos, o demônio que estava no corpo daquela mulher começou a gritar assim: seus covardes, não me abandonem, não me deixem, não vou desesperado. E ali naquele momento nós começamos a invocar os anjos do Senhor para ir na casa daquela mulher que estava infestada pela força do inferno. E os que estão do nosso lado são muito maiores, porque os demônios não resistiram, bateram em retirada, aquela mulher foi liberta e na vida dela teve paz pelo poder da intercessão dos santos anjos do Senhor. Você acredita, católicos, no poder sobrenatural dos anjos? Como está a tua casa? Aquela mulher não conseguia dormir, fazia 9 anos. O que é uma pessoa sem uma noite bem dormida, sem um sono, cativa na força de Satanás? E naquele dia, nós podemos contemplar a graça da força dos anjos na nossa vida. Agora eu quero dizer uma coisa: mais do que nunca, mas mais do que nunca mesmo, católicos, nós precisamos urgentemente de uma devoção aos santos anjos e principalmente do arcanjo São Miguel. Por quê? Porque um dia o Papa Leão XIII, como de costume, celebrava uma missa e depois participava de outra missa. E nessa missa que ele estava participando e dando ação de graças a Deus, Papa da Igreja Católica, Leão XIII, termina a missa, ele fica pálido, meio que apavorado, e vai para o gabinete dele. O seu assessor percebeu que alguma coisa tinha acontecido com o Santo Padre, porque ele não estava com a normalidade de comportamento dele, e chega junto do Santo Padre, e o Papa diz assim: anota esta oração que eu vou te dizer agora. E a oração que o assessor dele anotou foi a oração que você rezou comigo aqui no início desta pregação. E ficou sabendo-se o que aconteceu. O Santo Padre, o Papa Leão XIII, teve uma visão mística, de da mesma maneira que Satanás se apresentou a Deus no livro de Jó, pedindo para destruir a vida daquele santo homem, e por permissão divina, Jó foi duramente tentado, provado, a ponto de seus filhos morrerem, a sua fortuna acabar, e ele ficar doente de lepra. Satanás pediu um tempo para destruir a Igreja Católica, e Deus deu um determinado tempo para que Satanás viesse destruir a igreja. E na hora que o Papa Leão XIII, meus irmãos e irmãs, vê aquele acontecimento, ele faz esta oração para proteger a igreja, e era obrigatório 3 Ave Marias, uma Salve Rainha, e a oração chamada pequena oração do exorcismo, ao final de cada santa missa, era obrigatório. O Papa disse: sacerdotes, rezem esta oração ao final de cada missa. Agora você imagina, no mundo inteiro, a cada missa celebrada no final, um sacerdote invocando os anjos: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Contra quem? Contra os demônios. Pedindo proteção para o povo católico, pedindo proteção para a igreja. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas. Satanás tem ciladas, ele é muito inteligente. Eu não consigo compreender, eu preciso do auxílio de uma luz do anjo. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, precipitai no inferno a Satanás. E aí você imagina essa invocação, e São Miguel Arcanjo pegando uma legião de demônios e levando ao inferno, e esta oração sendo feita a cada término de Santa Missa. Esta oração foi suprimida, ela não se faz mais nos términos da Santa Missa.
E a oração que era para proteger a igreja, e consequentemente você, veio entrando um declínio maldito de apostasia na igreja. Apostasia de doutrina. O inferno é negado, o demônio é negado, os dogmas marianos é negado, o pecado original é negado, verdades fundamentais da fé são negadas. Problemas de moralidade grave foi invadindo a igreja, foi invadindo as famílias católicas. E justamente nesse tempo de provação que Deus permitiu Satanás, a inteligência do Papa é iluminada. Por quê? Porque São Pio X vai dizer que a vitória final da igreja será trazida pelo arcanjo Miguel. E aí nesse momento, todo mundo católico que deveria estar clamando a proteção dos anjos é suprimida. E aí vem uma onda protestantizada, de começar a dar uma ênfase em que Satanás está em tudo, e não se clama mais a presença dos anjos como deveria, a proteção dos anjos como deveria. E Satanás tem medo disso. Sabe por quê? Santo Tomás de Aquino diz que se o menor anjo da corte celeste, escutem isso, receber uma missão de Deus, de com uma espadada só, o menor anjo, ele teria o poder de destruir o universo inteiro. Santo Tomás de Aquino chega a dizer que o menor anjo da corte celeste, ele é mais inteligente do que todos os homens que pisou na face da terra, desde Adão e Eva até o último homem. Aí você pode pegar Santo Ambrósio, Santo Agostinho, Santa Catarina de Sena, Santa Teresa, juntar todos os santos, os grandes filósofos, os sábios, os cientistas. Os anjos são mais inteligentes que todos, e Satanás não nos quer comunhão com os anjos, e ele nos tira do estudo disso, porque o Santo Agostinho vai dizer que nós só amamos aquilo que conhecemos, e aí a gente acaba desconhecendo o portento da vida dos anjos. E eu vou trazer para você aqui agora o poder do glorioso arcanjo Miguel. Eu não sei se você já escutou isso daqui, mas você vai gostar muito de saber isso daqui. E ainda bem que é de um doutor da igreja, São Gregório Magno. Escuta que coisa maravilhosa. São Gregório Magno afirma que cada vez que na igreja se cumpre um ato de valor, é a São Miguel que se deve render homenagem. E as tradições da Idade Média estão de acordo nesse ponto. E aí ele vai falar assim, ó: na origem do mundo, foi ele quem serviu de guia a Adão exilado do Éden. Foi ele ainda quem matou os primogênitos dos egípcios para apressar o fim da primeira libertação. A coluna ardente que marchava diante de Israel era ainda ele. Olha, isso daqui é impressionante, eu não sabia. Olha aqui, ó, as suas ordens do arcanjo Miguel, as águas do mar vermelho se fenderam ao meio. Foi ele. E a terra prometida recebeu o povo de Deus. Olha que lindo, ele deu a lei a Moisés no Sinai, tornou Davi vitorioso sobre Golias. Eu estava estudando, foi ele que deu força, inteligência a Santa Joana d'Arc para libertar a França do regime opressor dos ingleses. Aqui na Sagrada, foi ele que deu força para Davi pequeno vencer Golias. Olha que coisa impressionante. E continua: diante de Baltazar, a mão das quais as falanges se moviam na parede para escrever as 3 misteriosas palavras, diz que era a mão do arcanjo Miguel. Quando os macabeus começaram a luta pela independência da sua pátria, no momento em que 10.000 homens estavam às portas de Jerusalém, e que o heróico Judas corria às armas, enquanto marchava contra o inimigo, percebeu-se no ar um cavaleiro resplandecente de luz, brandindo uma espada. No dizer dos intérpretes, esse cavaleiro era Miguel. Quantas vitórias que ele trouxe para a igreja! E aí a gente começa a olhar todo esse portento, e aí eu não sei se você vai pensar como eu. Até ontem eu achava que o arcanjo Miguel era o maior anjo
do reino celeste. Uma pergunta aqui para ver o sentir daqui da comunidade: quem pensou e tinha como convicção que o arcanjo Miguel era o maior anjo do reino do Senhor? Levanta a mão aqui. Um monte de gente. E aí ontem eu descubro uma coisa. Num curso dado pelo Padre Paulo Ricardo sobre o arcanjo Miguel, ele vai falar, isso daqui vai fazer um sentido na sua vida, que o arcanjo Miguel, ele faz parte da última hierarquia dos anjos, a mais inferior. A mais inferior. E por que São Miguel Arcanjo é chamado príncipe da milícia celeste? Vai dar a vitória final da igreja, liberta as almas, tem toda uma coisa de glória sobre ele. O Padre Paulo disse que o arcanjo Miguel, ele não é tudo isso por causa do poder dele, ele é tudo isso por causa da humildade dele. Foi quando ele disse: quem como Deus? O arcanjo Miguel tem um ato de adoração à soberania divina, que é uma coisa tão maravilhosa, e que aí nós vemos na vida dele se cumprindo aquela palavra de São Tiago no capítulo 4 e no versículo 10: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. O arcanjo Miguel agradou tanto a Deus, com a virtude da sua humildade, que o Senhor colocou esse poder na vida dele. E aí nós precisamos aprender uma coisa, meus irmãos. Mesmo que nós entendemos que tem gente que vê o demônio em tudo quanto é canto, mas nós não podemos fugir de uma realidade: nós estamos num combate espiritual com Satanás, sim ou não? A Sagrada Escritura vai dizer no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que devemos lutar, mas contra os principados e potestades, contra as forças do mal espirituais espalhadas nos ares. Olha para o seu irmão e fala assim: você luta com demônios. E aí, meu irmão, como vencê-lo? Porque o arcanjo Miguel está lá. E aí você também precisa de estratégia no combate da sua vida. E é justamente o que faz São Miguel Arcanjo deixar o inferno pavoroso, que é o que vai te conceder as graças para vencer o demônio. Sacerdotes exorcistas estavam 3 dias fazendo o exorcismo, e o maldito do Satanás não ia embora. E eles lá, na peleja. Aí chegou um determinado momento, o demônio falou: agora eu vou embora. Os exorcistas já estavam falando: não, você não vai, em nome de Deus não vai, antes de falar para nós o porquê que você decidiu ir embora agora. E sabe o que o demônio respondeu? É porque tem um padre humilde aí na porta da casa, eu não posso resistir à humildade dele. E uma coisa que nós precisamos nos ater é que dentro da nossa fé católica nós não podemos ser dominados pelo analfabetismo funcional. Eu falo uma palavra e não sei o que ela significa. Aí a gente fala: não, porque essa pessoa tem que ser humilde. Então quer dizer, uma pessoa beijou o pé da outra, ela é humilde? Ela chega no lugar, ela fica acanhada e não fala com ninguém? Não, ela é humilde porque ela não quer aparecer diante do... Isso daí não tem absolutamente nada a ver com humildade. Eu posso ser a pessoa mais soberba e beijar o pé da pessoa para ser reconhecido na comunidade e ter a reputação de humildade. Porque o próprio Santo Agostinho dizia: não há lição mais desleal. Não é essa frase não. Ele falou: esqueci, já era, depois eu lembro. Nossa, esqueci a frase, depois eu falo. E nós precisamos entender o que é a palavra humildade. E Monsenhor Ascânio Brandão dizia o quê? A humildade é o conhecimento de si sem as ilusões do amor próprio. E o que é o homem? São Francisco de Assis vai dizer: o homem é
o que é diante de Deus e nada mais. O que eu sou diante de Deus? A Bíblia vai dizer no livro de Gênesis 3,19: lembra que tu és pó e ao pó você irá retornar. E eu, minúsculo, diante do Senhor Deus do universo, da grandeza de Deus, que diz para Santa Catarina de Sena que não tem nenhuma diferença entre Ele criar o universo e uma formiga. E o que eu sou diante dEle? E aí eu vejo uma palavra da Sagrada Escritura, Provérbios 28:5: os homens maus não compreendem o que é justo, os que buscam o Senhor tudo entendem. Aí você quer ver quem que entendeu sobre isso? São Felipe Neri, um homem que ressuscitava mortos, que quando ia rezar diante da cruz levitava. Armaram uma arapuca para São Felipe Neri, pessoas do próprio clero que o odiavam, porque era um padre muito santo e as pessoas o seguiam, e colocaram um monte de prostitutas para falar que ele tinha vida imoral. E os caras do Vaticano chegam lá dentro. Quem já assistiu o filme, quem não assistiu, fica uma dica maravilhosa. Em vez de pensando que São Felipe Neri estaria cometendo um ato ilícito com as prostitutas, ele estava convertendo todas elas todas chorando. O cara que perseguia ele morreu numa batalha. Ele chega, reza pelo cara, e o cara ressuscita. E esse santo, que recebeu o milagre da transverberação, bolas de fogo entravam na boca de São Felipe Neri, o coração dele se inchava por amor a Deus. Ele passava na frente do espelho e dizia assim: Felipe, você é um frouxo, você é um covarde, você é um fraco, você é um orgulhoso. Se a mão de Deus sair da tua cabeça, a primeira prostituta que passar, você faz um filho nela. Se a mão de Nossa Senhora não estiver na sua cabeça, cedo ou tarde você se torna um comunista. Ele se conhecia. E o problema de nós, que nós queremos vencer o demônio sendo soberbos. Isso nunca vai acontecer. Sabe por quê? Porque para vencer o demônio, você precisa da graça de Deus. Sim ou não? Sim. E São Pedro vai dizer, na primeira carta dele, no capítulo 5 e no versículo 5: Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Porque ele olhou para a humildade da sua pobre serva. É isso que agrada o coração de Jesus. São João Maria Vianney vai dizer o quê? As virtudes batem no coração de Deus, a humildade abre. Se nós não aprendemos a ser como São Miguel e dizer na nossa vida: quem como Deus? Ninguém como Deus. Ele é meu soberano, Ele é meu tudo, eu amo, eu busco, eu comungo da sua palavra, eu tenho disciplina na minha vida de oração, eu quero cumprir os seus mandamentos, eu quero abandonar a ocasião de pecado, eu quero estar bem com o próximo, eu quero amar, eu quero ter um relacionamento conjugal cujo amor é a centralidade, eu quero educar os meus filhos na fé, eu quero glorificar a Deus em todos os meus atos. Se nós não formos assim, quem como Deus? Ninguém como Deus. Portanto, eu preciso me submeter a Ele, eu preciso amar a Ele. E amar a Deus, meus irmãos, não é da boca para fora, porque o livro do profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13, vai dizer o quê? Este povo tem me buscado com os lábios, enquanto o coração está longe de mim. É um ato concreto e interiorizado. Porque quando se ama a Deus, sabe o que acontece? Se perde a força do pecado em nós. E se a força do pecado está perdida em nós, o demônio não nos pega. Por isso que São Francisco de Sales vai dizer que quando uma casa pega fogo, tudo que não presta vai embora. Quando o amor de Deus entra numa alma, tudo o que não presta é queimado. E aí quando esta pessoa começa a amar a Deus, ela vai saber quem ela é. E ela vai ver o quanto ela necessita da graça de Deus. Ela vai entender não somente com a inteligência, mas com a vontade. Aquela palavra de João 15,5, que Jesus vai dizer assim, ó: sem mim nada podeis fazer. E aí a pessoa começa a criar uma dependência da graça, um amor tão profundo a Jesus. E aí você vai ver no campo espiritual o que aconteceu, por exemplo, com São Macário, que estava no deserto rezando, e o demônio veio, irmãos, enfurecido para tentar acabar com a vida de São Macário. Todas as pessoas que rezam criam ira no inferno. E quando o demônio veio chegando para perto de São Macário, ele deu o grito interior: quem como Deus? O que ele faz? Ele se humilha e pede socorro para Jesus, porque diante de uma fúria de Satanás. Aí quando São Macário
se enfurece. Se humilha, o demônio se enfurece e vem para cima dele, no orgulho que é próprio de Satanás, o orgulho que ele é terrível nisso. E aí ele chega perto de São Macário e diz: Macário, veja bem, tu tens muito dons, mas eu tenho mais. Tu faz milagres. Aí o demônio disse: eu faço prodígio. Tu quase não come. Ele não ia poder falar isso daí para mim, o padre Oscar me viu lá no café. Tu quase não come, e eu nada como, o demônio disse. Você quase não dorme, e eu nada durmo. Aí veio a última palavra do demônio: uma coisa você sabe fazer que eu não sei. Você sabe se humilhar diante de Deus e eu não. O demônio explodiu, e porque São Macário tinha o grito do arcanjo Miguel na alma, quem como Deus, ele saiu vitorioso sobre as forças de Satanás. Agora me diga uma coisa, qual que é a grande batalha do demônio? Quando o cardeal Cafarra foi colocado pelo Papa João Paulo II, padre, estou com o microfone grudado, ó, meu professor, viu? O padre Oscar falou assim: eu não te trago mais aqui se você não aprender a pregar no microfone, porque meu povo não escuta o que você fala. Você tem que pregar assim. Estou obediente, hein? É que ele não está me vendo, eu estou assim, padre, ó, durinho com a braça. Quando o Papa colocou o cardeal Cafarra como chefe do Instituto da Família, da Igreja Católica do mundo inteiro, ele viu uma carta para a irmã Lúcia, para pedir oração à vidente de Fátima, e como ela era uma carmelita, muito procurada, ele pensava: não terei resposta. E o cardeal Cafarra responde dizendo o que para ela? A última batalha será entre Satanás e a família. E a destruição do demônio tem apontado muito para as nossas famílias. Agora você imagina, é utópico demais quando você vê uma casa onde reina o amor, a alegria, o sorriso, a caridade, onde o marido ama profundamente a esposa, educa os filhos na fé, aquela casa é uma bênção. Não, não é uma utopia, porque assim vivia a família de Santa Teresinha do Menino Jesus. E muitos lares, mas sofrem desastrosamente de um convívio conjugal que é nojento. Aquela casa que deveria ser um reino de amor parece um ringue de boxe, não se perdoa, grita, fala um mal com o outro. E aí a gente pensa que muitas vezes a vida dos pregadores ela é laureada com uma presença de Deus mais fortificada, e que parece que nós somos meio imunes, que somos perfeitos. Meus irmãos, deixa eu falar, isso não existe de jeito maneiro. E eu queria enfatizar aqui, na luta espiritual, o grito da humildade dentro da família. Eu quase não fico de final de semana em casa, e eu tive essa graça, teve uma agenda cancelada, e eu cheguei para minha esposa e falei assim: o que você acha que o gordinho pediu para ela? Amor, vamos jantar, né? Fora. E aí nós fomos para a Santa Missa, e antes de ir para a Santa Missa, eu tive uma briga com ela, e eu fiquei muito bravo. Para vocês terem noção como eu fiquei, nós fomos para a missa, na hora que ela veio me dar a paz de Cristo, eu me afastei, dei a mão para ela, apertei e fiz assim: paz de Cristo, irmã. E ela que veio me dar um abraço, eu afastei assim. Aquele dia eu fiquei tão irritado, que nem comungar eu comunguei, porque eu falei: Jesus vai entrar aqui, só vai sofrer nesse coração, todo ressentido, orgulhoso e tal. E eu falei assim comigo: quando ela vir pedir para sair para jantar, eu vou falar: que jantar nada, amanhã é dia de acordar cedo, trabalhar, vamos para casa dormir, nada de jantar. Quando eu estava saindo da igreja, uma luz me veio, a luz do Espírito Santo: se reconcilia com a sua esposa pela humildade, que amanhã eu vou te dar uma graça. Eu fui mais pelo interesse do que por qualquer outra coisa. Amor, dá um abraço aqui, vai. Vamos nos reconciliar, esse negócio de ficar brigando, perdão, eu me excedi um pouco, não tive autodomínio, a ira me tomou. Vamos sair para comer. E a noite foi bacana, comemos, fomos para casa, dormimos reconciliados, e foi uma maravilha.
No dia seguinte, eu vou para o centro da cidade e ligo para um padre amigo meu para fazer uma visita para ele. Um padre muito santo, muito idôneo, muito bom de doutrina, que eu tinha uma admiração por ele. Só que eu tinha achado estranho ele me atender, porque o horário dele é muito comprometido. E ele me atendeu. Quando eu estava conversando com ele de maneira muito tímida, eu falei assim: padre, eu queria te fazer um pedido. Ele falou: faça. Eu não aguento mais. Ele falou: o quê? Eu estou sem diretor espiritual durante 5 anos já. Eu tive um diretor espiritual 8 anos, ele não é mais o meu diretor espiritual, e eu estou um pouco meio cego em algumas questões da minha vida. O senhor poderia me atender? 5 anos sem diretor espiritual. E ele disse assim para mim: posso? Dentro de mim veio uma alegria tão intensa, eu glorifiquei tanto a Deus no meu coração. Eu falei: Senhor, obrigado por esta graça de ter recebido esse diretor espiritual. E aí, depois que eu conversei com ele, eu estava indo embora, rezando o meu santo terço. E quando eu passei em frente à igreja São Gonçalo, no centro de São Paulo, me veio aquela graça de compreensão. Eu falei que se você cometesse um ato de humildade e se reconciliasse com a sua esposa, eu iria te conceder uma graça. Você rezou durante 5 anos e não obteve um diretor espiritual, mas você cometeu a virtude da humildade, me obedecendo, e eu te recompensei no dia seguinte para mostrar o quanto essa virtude é cara ao meu coração. Eu vou te dizer uma coisa, uma frase que eu falo às vezes, mas não se incomode muito com ela não. Vocês aplaudiram. Eu vou te dizer uma coisa já para encerrar. Os vossos aplausos são como as folhas de uma árvore, mas o que de vós se espera não são folhas, mas sim frutos. Se você está magoado com seu esposo, se você está magoado com a sua esposa, se o seu coração está ressentido com alguém, seja humilde e vai reconciliar. Porque se você for humilde, você vai destruir o demônio. E se você estiver sobre o peso da mágoa, do ódio, do ressentimento, se uma falta de perdão estiver acumulando no seu coração, você não vai conseguir ter vida sobrenatural nenhuma. Shakespeare dizia: quando a gente guarda ressentimento, é como se bebêssemos veneno e esperasse que o outro morra. Tenha uma atitude de humildade. Veja como o arcanjo Miguel adquiriu poder sobre os demônios. E se humilha.